Então, eu estou retomando o que a gente estava falando na aula passada com mais variável complexa, tá? Mais integração complexa. E eu vou fazer uma série de exercícios e exemplos, tá? E depois mais para frente, eu vou voltar a desenvolver a teoria da integral de linha real. Tá? Então, o primeiro exemplo, né, diz respeito a calcular a série Loran e o resíduo, né? Bom, eu vou fazer um par de exemplos interessantes sobre como fazer isso. Tá? Então, esse primeiro exemplo é essa função, f de z elevado a z sobre z menos 1 ao quadrado, né? Em torno do ponto z0 igual a 1. Tá? Então, isso aqui começa assim. Como você está fazendo 1 sobre z0, 1 sobre z menos 1, como você tem 1 sobre z menos 1 aqui embaixo, você está fazendo a expansão em torno de z0 igual a 1, expansão de Taylor, seria interessante ter uma expansão de elevado a z em torno de z menos 1 também, z igual a 1, que aí você aí você já está com a série de Loran na mão. Tá? De fato, né? Então, G de z é elevado a z, todas as derivadas de G de z são E elevado a z também. Então, você quer saber quem é a série de Taylor só da exponencial? Tá? Aqui, né? A série de Taylor exponencial é GJ de 1, que é E, sobre K fatorial, tá? Vezes Z menos 1 elevado a K. Essa que a fórmula é a derivada sobre K fatorial, Z menos 1 elevado a K. Tá? Então, isso aqui seria a expansão do E elevado a Z. Tá? Se eu quero saber a expansão agora em Loran de F, né, eu vou fazer de K0 de K igual a, continuo de K igual a 0 até infinito, mesmo com o coeficiente, E elevado a K fatorial, né? Só que agora, né, eu divido Z menos 1 elevado a K por Z menos 1 ao quadrado. Eu ganho Z menos 1 elevado a K menos 2. Tá? Se você reorganizar isso um pouquinho, tá? Você vai ver que isso aqui vai dar. Bom, primeiro, o termo K igual a... Primeiro termo que aparece, o termo K igual a 0, que é E vezes 1 sobre Z menos 1 ao quadrado. O segundo termo, né, seria K igual a 1, 1 fatorial continua sendo 1, então é E vezes Z menos 1 elevado 1 sobre Z menos 1. O próximo termo é o termo K igual a 2, que já 2 fatorial é 2, então é E sobre 2 vezes. Isso aqui é 1, né? Com K igual a 2, isso aqui, né, Z menos 1 elevado a 0, que é 1. Tá? O próximo termo seria K igual a 3, tá? E sobre 3 fatorial, que é 6, Z menos 1. Mas isso aí é outra potência mais alta de Z menos 1. Se eu quero saber quem é o resíduo é o coeficiente do termo de Z menos 1 a menos 1. É o termo de ordem, o coeficiente do termo de ordem menos 1. E esse coeficiente aqui é exatamente o número E. Então, a série Loran está aqui, tá? E o resíduo em Z igual a 1 está aqui. É o número E. Tá? Eu poderia testar, ver que isso aqui é um polo de ordem 2, em Z igual a 1, né? E eu poderia testar para saber se aquela fórmula do resíduo com o limite, envolvendo o limite funciona para um polo de ordem 2 nesse caso, mas não vou testar não, fica uma sugestão para vocês. Tá? E qual é a região de convergência dessa série? Bom, primeiro, claro, né, a região de convergência, essa série, ela tem dois termos, né, com expoente negativo, e depois uma série que é essencialmente dominada pela série da exponencial. Tá? Então, cada termo individual é menor ou igual que o termo correspondente à exponencial. E a exponencial tem raio de convergência infinito. A série de Taylor da exponencial converge para todos eles. Tá? Então, dito isso, né, o raio de convergência, a região de convergência vai ser o plano complexo inteiro menos o ponto z igual a 1, e em z igual a 1 você tem esses termos aqui que são infinitos, então portanto, não faz sentido
falar em convergência no ponto z igual a 1. Em todos os outros pontos, essa série aqui é convergente e, portanto, essa é o resto da resposta para essa questão. Tá? Um outro exemplo mais complicado. Tá? Pega a função f de z igual a 2z² mais 1 sobre z ao cubo menos 4z. Eu quero saber quem é a série de Laurent, quero saber quem é a série de Laurent, quero saber qual é a convergência, quero saber quem é o resíduo do ponto z0 igual a 2. Tá? Para poder começar a brincar, tá? Preciso saber onde que esse denominador aí dessa f de z, onde esse denominador se anula. E aí, isso é fácil, z ao cubo menos 4z é z menos 2, z mais 2. Então, essa função tem um zero simples, o denominador tem um zero simples, z igual a 2, portanto, essa função tem um polo, né, em z igual a 2, um polo simples z igual a 2. O truque para resolver esse problema, tá? Agora, isso eu tinha comentado com vocês, que achar a série de Laurent é uma coisa que se resolve meio que problema a problema. Tá? Dependendo da cara do problema, você pode ter que tratar suas situações de maneiras diferentes. Então, uma maneira que a gente já viu, tá certo? É manipulando séries de Taylor conhecidas. Outra maneira é o que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou envolver outras séries de Taylor. Tá? Então, desculpa. Para fazer isso, né, eu vou expandir essa função f de z em frações parciais, né, que vai me permitir fazer a conta de maneira um pouco mais, vai me permitir fazer coisas de maneira explícita. Então, expandido essa função z ao cubo menos 4z, tem 3 fatores lineares, z menos 2, z mais 2. Então, uma expansão em frações parciais te dá a sobre z, mais b sobre z menos 2, mais c sobre z mais 2, a, b e c são desconhecidos. Tá? Então, agora, abrindo essa soma de frações aqui, você ganha, né, primeiro, né, o termo a multiplicado por um grande denominador, z ao cubo menos 4z, é a vezes z menos 2, z mais 2, z menos 2, z mais 2, é z quadrado menos 4. Então, você tem a z2 menos 4 vezes a vezes z2 menos a vezes 4. É o termo que tem a. O termo que tem b é z mais 2. Então, b que multiplica z mais 2. Então, bz quadrado mais 2bz. Tá? E o termo que multiplica c é z menos 2. Então, cz quadrado menos 2cz. E para fazer isso aqui funcionar, eu tenho que saber que essa expressão aqui com a, b e c é identicamente igual a 2z2 mais 1. Como é que você resolve isso? Não é difícil. Tá? Só observa que o único termo constante é o 4a. Está dando 1. Menos 4a é 1, então a é menos 1/4. Tá? Os termos lineares é 2bz menos 2cz, então isso aqui é 0. Significa que b é igual a c. Tá? E aí sobra o termo quadrático para poder resolver o problema. O termo quadrático está dando a mais b mais c igual a 2. Tá? Então, o a já sei que é menos 1/4. Então, 2 menos 1/4 passa aquele menos 1/4 para o outro lado, fica 9/4. Tá? E aí, 2 vezes isso é 9/8, tá certo? Então, cada um deles, o b e o c, é 9/8. Então, essa aqui é a solução para essa história aqui. Ou seja, o f de z que a gente começou é menos 1 sobre 4z, mais 9/8, 9 vezes 8z sobre menos 2, mais 9 sobre 8z mais 2. Tá? Então, agora, um desses termos, que é o termo 9 sobre 8z menos 2, está claro como é que isso aqui entra na série de Laurent. Isso aqui é um dos termos. Os outros dois, na verdade, são analíticos perto de z igual a 2. Então, os outros dois têm série de Taylor, tá? Em torno de z igual a 2. Tá? Então, só vamos ver como é que isso funciona. Como é que você acha quem é essa série de Taylor em torno de z igual a 2? Tem mais uma maneira de fazer isso. Uma maneira é isso que eu vou mostrar aqui. Pega 1 sobre z e escreve, né, como, né, botei aqui, 1 sobre 2, 1 mais z menos 2 sobre 2. Então, agora o z menos 2 está aparecendo, né, com aquela constante ali na frente, tá certo? Isso aqui é 1 sobre z, é isso. Você multiplica por 2, você tem 2 aqui, z menos 2 aqui, cancela 2, fica exatamente 1 sobre z. Tá? Esse troço é igual a esse.
Isso aqui é igual, bom, tem um meio aqui fora e tem 1 sobre 1 mais z menos 2 sobre 2. Bom, 1 sobre 1 mais alfa você pode exprimir usando uma série geométrica. Tá? 1 menos alfa mais alfa ao quadrado, menos alfa ao cubo, mais alfa ao quarto, etc. Tá? Então, 1 sobre 1 mais fulano é fulano menos fulano ao quadrado, 1 menos fulano mais fulano ao quadrado, menos fulano ao cubo. Tal. Isso é a soma de uma série geométrica infinita. Então, usando isso, você pode reescrever isso aqui como 1 menos z menos 2 sobre 2, mais z menos 2 sobre 2 ao quadrado, menos z menos 2 sobre 2 ao cubo. Tal. Essa série aqui é uma série geométrica, e série geométrica convergem quando a razão da série é em valor absoluto menor que 1. A razão da série é exatamente o z menos 2 sobre 2, isso aqui é 1 sobre 1 mais q. Né? A razão é exatamente q. Tá? Então, isso aqui converge se z menos 2 sobre 2 for menor que 1. Tá? O outro termo problema, tá certo? Z menos 2 é tudo bem, o termo com B tem problema. O outro problema, o termo com, é o termo com Z mais 2. Tá? Se você quiser escrever 1 sobre Z mais 2, 1 sobre Z mais 2 é 1 quarto de 1 mais, né, Z menos 2 sobre 4. Tá? Usando a mesma estratégia que eu usei aqui. E se você reescreve isso aqui, exatamente 1 quarto, 1 menos Z sobre menos 2 sobre 4, mais z menos 2 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, menos z menos 2 ao cubo sobre 4 ao cubo, etc. E essa convergência ocorre se z menos 2 sobre 4 for menor que 1. Tá? Então, quem é a resposta? Quem é a série de Loran da F? Então, primeiro, tem o termo singular, que é 9 oitavos, z menos 2 a menos 1, tá? Que é o termo que vem do B aqui. O resto é os termos que vêm do A e do C, tá certo? Tem um menos 1 quarto aqui, né? Aliás, isso aqui eu não coloquei. Isso aqui teria que ter menos 1 oitavo disso aqui, tá? E mais 9 sobre 32 disso, 9 sobre 36 disso aqui. Eu esqueci de colocar as constantes aqui nesse pedaço. Tá? Então, essa série de Loran está com o termo de ordem menos 1 está correto. Esse pedaço aqui está faltando essas constantes, menos 1 quarto, 9 oitavos, que eu não botei aqui. Tudo bem, né? Salvaguardado esse conserto, tá? O resíduo é conhecido, o resíduo é o coeficiente do termo de ordem menos 1, que é 9 oitavos, tá? E a região de convergência, essa aqui você tem que brigar um pouco, pensar, olha, né, é uma região em torno de z menos 2, e aí você sabe que a fórmula com 1 sobre z converge com uma região de modo z menos 2 menor do que 2. Tá? E a fórmula para o 1 sobre z mais 2 aqui converge com uma região da fórmula z menos 2 menor que 4. Tá? Esses dois... Isso aqui são as regiões de convergência. Então, qual a que conta? É a região menor, né? Então, a região menor é essa, z menos 2 menor que 2 em tamanho. Então, a região de convergência seria z menos 2 menor que 2, só que isso aqui não converge em zero também, porque tem um termo que tem... que em z igual a 2 tem esse termo aqui que explode. Então, a região de convergência é esse disco furado de centro em 2 e raio 2. Tá? Então, tá aqui essa aqui seria uma outra estratégia para calcular a série de Loran, que funciona quando eu tenho o quociente de polinômios, né, de funções racionais. Para exercitar um pouco isso que a gente acabou de conversar, tá? Faz sentido fazer uns exercícios. Né? Então, o exercício proposto acha a série de Loran e a região de convergência para as duas funções, f de z igual a 1 sobre z ao cubo, em torno de z0 igual a i, não z0 igual a 0.
mais Z0 igual a I. Tá? Então, é só, né, chamando a atenção, 1 sobre Z ao cubo é analítico perto de Z0 igual a isso. Isso aqui tem um polo triplo, né, em Z igual a 0, mas perto de Z igual a isso aqui é muito camarada. Então, não tem, isso aqui, essa série do Lorentz vai ser uma série de Taylor, o resíduo é 0, né, já de cara, né? Não tem mais o que dizer. E o outro é seno de Z sobre Z menos 1 a quarta em Z0 igual a 1. Esse não, esse tem resíduo. Isso aqui você vai ter que começar fazendo uma expansão do seno de Z em torno de Z igual a 1, Z, em potência de Z menos 1, e bola para frente. Tá? O que eventualmente pode ser um pouquinho complicado, mas deixa isso de lado, depois a gente conversa a respeito. Tá? Então, continuando outros exemplos dessa história que a gente está trabalhando, tá? A pergunta, o problema é, ache os resíduos nos pontos singulares da função f de z igual a 1 sobre seno de z. Tá? Esse aqui já tem já tem uma outra dificuldade. Tá? Bom, quem são os pontos singulares de 1 sobre seno de z? São os zeros da função seno de z. E os zeros da função seno de z são os mesmos zeros da função seno de x, tá? Que é z igual a kπ, dentro da reta real. Tá? Quando você... Tá? Então, o seno de z é igual a kπ. Se você... a série de Taylor, tá? Em torno da série de Taylor, série de Maclaurin, né? A expansão em série de Taylor de z, em torno de z igual a 0, tá? Não é difícil de determinar, porque eu saio derivando o seno. Você faz seno, derivada é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, derivada do menos seno é menos cosseno, e por aí vai. E aí repete. Tá? Você avalia isso em 0, os termos que têm seno se anulam, e só os termos que têm cosseno que aparecem. Tá? Então, da feita que você faz isso, né, você descobre que a série de Taylor do seno está escrita ali, né? Menos 1 elevado a k, z elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial. Ou, se você quiser, alguns dos primeiros termos iniciais, z menos z ao cubo sobre 6, mais z aqui sobre 120, só tem potências ímpares. Tá? E um termo como 2k mais 1 fatorial embaixo. Alternando o sinal, o termo 2k menos 1 mais 1 fatorial embaixo. Eu quero a série de Taylor de 1 sobre isso. E aí a porca torce o rabo. Como é que eu determino? Eu sei a série de Taylor do seno, o que eu faço para achar a série de Taylor de 1 sobre seno? Se eu tentar fazer isso, eu posso tentar pensar nisso em termos de sair calculando integrais, mas isso aqui é desagradável. Não é impossível, mas você rapidamente vai descobrir que isso aqui fica intratável. Isso aqui não é uma coisa que você consiga fazer a conta. Calculando, porque a primeira derivada vai bem. Depois você começa a ter cossenos sobre potências de seno, mais cossenos sobre potências de seno, e aí derivada de cosseno, a coisa vai embora de maneira fica bastante enrolada. Então, não é esse o caminho. Então, um caminho, e aí eu vou dizer que é um caminho que você pode calcular os termos de uma série, da série, sem conseguir uma fórmula fechada para ela, é usar a divisão de polinômio. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular 1 sobre seno de z, fazendo 1 sobre o polinômio aqui dado pela série de Taylor, do seno, tá? Pelo menos fazendo alguns dos termos iniciais. Tá? Então, como é que eu faço? 1 dividido por esse polinômio. Tá? Então, quando eu faço 1 dividido por esse polinômio, o primeiro termo que aparece é 1 sobre z. Lembra que o resultado que eu quero é um polinômio, mas é um polinômio que eu posso ter potências negativas também. Então, quando eu divido 1 por z menos z ao cubo sobre 6 mais z aqui sobre 120, o primeiro termo que aparece é 1 sobre z. Para saber quem sobra, tá certo?
multiplica, né, esse cara aqui, o 1, né, multiplica, desculpa, esse cara que é esse divisor por 1 sobre z, você ganha 1 menos z quadrado sobre 6, mais z a quarta sobre 120, etc. Tá? Subtrai, então o 1 cancela, tá? O que sobra, né, começa com o que sobra, né, começa com o z ao quadrado sobre 6, tá? Z ao quadrado sobre 6, depois z a quarta sobre 120, só que agora troca o sinal, né? Vai ser mais z a quarta sobre 6, menos z a quarta sobre 120, etc. 1 cancelou. Aí você vai olhar, né? Tudo bem, então tem um resto. Então agora eu vou dividir esse troço aqui, né, pelo que eu tenho, que é z menos z ao cubo sobre 6, mais z a quinta sobre 120. Agora o primeiro termo que aparece é z ao quadrado, o primeiro termo que está aparecendo é z ao quadrado sobre 6. Quando eu divido z ao quadrado sobre 6 por esse trambolho, eu tenho que dividir por z primeiro. O termo que aparece agora é z sobre 6. Tá? Eu multiplico esse z sobre 6 por lá, subtraio e vejo o que está sobrando. O primeiro termo que vai aparecer vai ser esse aqui, 7, se quiser a conta, vai ser 7z ao cubo sobre 360. Tá? Esse 7z ao cubo sobre 360, você vai dividir por esse troço aqui, desculpa, z a quarta aqui, você vai dividir por esse troço aqui, vai ter o z de novo, é o termo de ordem mais alta, então sobra o cara com z ao cubo e volta para lá. Então, em princípio, esse processo não te dá a série com fórmula fechada. Tá? O que ele te dá é uma forma sistemática de calcular todos os coeficientes da série, um por um. Tá? Dá um certo trabalho, mas né, você consegue calcular todos os coeficientes da série. E o ponto é, os coeficientes que vão seguir vão ser todos eles coeficientes cada vez de ordem mais alta. Tá? Então, você tem o único termo singular, que é 1 sobre z, depois você não tem mais termo constante, depois você tem um termo com z ao cubo, z a quinta, etc. Tá? Mas é que você pode, em princípio, calcular, mas que eu não vou fazer a conta e eu não tenho uma forma fechada para essa série de 1 sobre z. O fato é, né, z0 igual a zero é um polo simples. E o resíduo é exatamente o coeficiente desse termo aqui, que é 1. Tá? Então, isso aqui é a série de Loran em z igual a zero. O termo de Loran mesmo, que é o termo z menos 1, é simplesmente esse troço 1 sobre z. Então, o resíduo para zero é 1. Bom, se eu quiser saber o resíduo para capi, tá? O capi também é um polo simples. Tá? Todos os zeros dessa função seno de z, tá, são polos simples. Na verdade, se você for olhar, seno de z mais 2π é igual a seno de z. E seno de z mais π é menos seno de z. Então, a função é essencialmente sempre a mesma, né, em torno de cada um dos zeros, ou ela ou menos ela. Tá? Então, o resíduo pode ser calculado fazendo o limite, quando z tende a capi, de z menos capi vezes f de z. Tá? Que é o limite quando z tende a capi de z menos capi sobre seno de z. E aqui, olha, só para simplificar a minha vida, eu vou usar L'Hopital aqui. Tá? A derivada de z menos capi é 1, derivada do seno é cosseno. Então, o limite quando z tende a capi de 1 sobre cosseno de z, isso aqui, cosseno de capi, é 1 quando k é par e menos 1 quando k é ímpar. Então, é menos 1 elevado a k. Acabou. Tá? Então, o coeficiente, o resíduo do zero que ocorre em capi é menos 1 elevado a k. Então, os resíduos vão alternando. 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, etc. Tá? Tá bom. Rapidinho, eu não entendi essa parte dos resíduos, porque, por exemplo, ali quando a função é no ponto singular, é tipo z igual a zero, né? Ponto singular é um ponto onde a função é infinita aqui. É um ponto onde a função não é analítica. Ah, entendi. Tá? Mas então, por que você falou que o ponto singular daquela é 1 sobre... é 1? Peraí, qual?
Não, era naquele mesmo slide. Nesse mesmo slide, tá. Aqui no... Então, veja, isso aqui é os primeiros termos da série de Loran. Tá? Esse pedaço, 1 sobre Z, mais Z sobre 6, mais 7Z ao cubo sobre 360, etc. Tá? E o resíduo é o coeficiente do termo de ordem menos 1. Então, nesse tá. caso, ordem menos 1 é 1. Tá? Entendi. Por definição, o resíduo é o coeficiente do termo de ordem menos 1. Eu também tenho essa caracterização usando o limite. Aqui eu não fiz a expansão em Loran. Para achar o resíduo nos pontos Capi, eu simplesmente usei o limite. Então, a formulinha, quando você tem um polo, essa formulinha vale quando você tem um polo simples. Né? Tá? Foi. Obrigado. Bom, então, tendo explorado isso um pouco, agora eu vou começar a usar essa coisa dos resíduos para calcular integrais. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu quero fazer é esse aqui. Pega o C, a curva, o círculo de raio 3 meios. Tá? É o círculo de raio 3 meios centrado na origem. Eu estou dizendo, calcula a integral nesse círculo de 1 sobre 1 menos cosseno de Z dz. Tá? Então, na prática, isso quer dizer, calcula quem são os resíduos, quem são as singularidades, os polos. As singularidades dessa função, 1 sobre 1 menos cosseno Z. Calcula o resíduo nessas singularidades que estão dentro do círculo de raio 3 meios, tá? E soma. Soma 1 sobre 2πi vezes o resíduo para cada um dos resíduos dos polos. Pronto. Né? Para saber quem são as singularidades, eu preciso saber quem são as raízes de 1 menos cosseno Z. E o cosseno de Z é igual a 1 exatamente nos pontos da forma 2κπ, quando k é um inteiro. Então, você olha dentro desse... Então, 2κπ é 0, 2π, que é 6 vezes qualquer coisa, 4π, que é 12 vezes qualquer coisa, menos π, né, menos 2π, menos 4π. Então, dentro do círculo de raio 3 meios, o único desses pontos aqui que cai lá dentro é Z0 igual a 0. Então, só que eu preciso saber, né, é o resíduo, né, dessa função 1 sobre 1 menos cosseno Z em Z0 igual a 0. Tá? Para fazer isso, de novo, eu vou usar esse truque da série de Taylor. Tem 1 menos 1 sobre 1 menos cosseno Z é igual a 1 sobre 1 menos. Tá? Isso aqui é a expansão em Taylor do cosseno. 1 menos Z quadrado sobre 2 fatorial, mais Z sobre 4 fatorial, etc. Então, o 1 cancela, tá certo? E arrumando os sinais, isso aqui é 1 sobre Z ao quadrado sobre 2, menos Z a 4 sobre 24, mais Z a sexta sobre 720, etc. Tá? Então, aqui eu vou usar divisão de polinômios. Tá? Então, dividindo 1 por Z ao quadrado, dividindo 1 por esse troço aqui, o primeiro termo que aparece, né, é 2 sobre Z ao quadrado. Multiplica por 2 sobre Z ao quadrado, tá certo? Dá 1, depois 2 sobre Z ao quadrado. Né? Enfim, né? Esse aqui é o primeiro termo, 2 sobre Z ao quadrado. O próximo termo, então, você multiplica, faz. Tá? O próximo termo, tá? Se você for fazer a conta, quando você subtrai, o que sobra lá, né? O próximo termo, repara, 2 sobre Z ao quadrado, tem um Z a quarta aqui, então quando você multiplica, fica um Z ao quadrado sobre 12. Tá? Então, o primeiro termo de ordem mais alta, quando eu já fiz a subtração, é Z ao quadrado sobre 12. Tá? Eu vou dividir por Z ao quadrado sobre 2, tá? Eu vou ganhar 1/6. Esse é o próximo termo. Primeiro é 2 sobre Z ao quadrado, depois é 1/6. Aí multiplica 1/6, cancela o termo Z ao quadrado, sobra o termo com Z a quarta, enfim. Né? E aí você segue em frente. O ponto é, né, essa série de Loran, isso aqui é a série de Loran, os primeiros termos da série de Loran, de 1 sobre 1 menos cosseno Z.
isso aqui tem um polo de ordem 2, em 0, tá? Mas o termo de ordem menos 1, que seria o coeficiente constante sobre Z, não tem. Porque você tem o termo de ordem menos 2, depois tem o termo 0. Então, não tem termo de ordem menos 2, significa que o resíduo dessa função em 0 é 0. Tá? E, portanto, a integral se anula. Então, essa integral é 0, porque o resíduo dessa função aqui, né, quando você faz Z igual a 0, é 0. Tá? Ela é um polo duplo, não um polo simples. Então, de novo, né, isso aqui eu poderia confirmar usando o limite, não estou fazendo isso, mas acreditem, tá? Esse resíduo é 0. Para brincar um pouco mais com isso, tá? Eu estou deixando como exercício para calcular, usando a mesma curva acima, o módulo de Z igual a 3 meios, calcular a integral de E elevado a Z sobre seno de Z dz. Tá? Então, essas aqui são... Bom, uma coisa muito interessante sobre cálculo de resíduos, tá, é que ele te dá uma ferramenta para você calcular algumas integrais, integral do cálculo 1 mesmo, tá, que você não tinha a menor condição de calcular até agora. Tá? Então, algumas integrais definidas do cálculo 1, que poderiam, em princípio, ser, pelo menos, você poderia perguntar qual é a resposta no cálculo 1, tá? Você agora consegue responder e você tem uma ferramenta bastante poderosa para calcular certas integrais. Então, os próximos exemplos são nessa direção, são para ilustrar isso. Então, o primeiro exemplo é calcular a integral de menos infinito, essa integral imprópria de menos infinito a infinito, de 1 sobre 1 mais x à quarta dx. Tá? Então, isso é uma integral do cálculo, uma integral real. Agora, 1 sobre 1 mais x à quarta, tá, não é um cara que tenha uma antiderivada à mão, assim, tá? Então, você não tem uma antiderivada à mão, você não tem como calcular essa integral. Tá? Então, o que você faz? E aí, isso é um exemplo de uma situação que eu consigo usar resíduos sem muita dificuldade para calcular. Bom, porém, como é que eu faço isso? Né? Eu vou escrever, primeiro eu vou observar que essa integral de menos infinito a infinito, de dx sobre 1 mais x à quarta, é o limite, né, de integrais de menos r a r. Tá? E aí, a integral de menos r a r, quer dizer que é a integral de menos r a r de dx sobre 1 menos x à quarta, que é a integral nesse pedaço de reta aqui, nesse pedaço do eixo real, tá? Ela é igual à integral nessa curva fechada, né, que é a integral que eu chamo de CR, é esse pedaço reto, depois esse pedaço circular, menos a integral do pedaço circular. Tá? Então, a integral em CR, menos a integral do pedaço circular. Tá? Só para... Né, então, o pedaço circular, né, é fácil de dispor dele, tá? Porque o limite, quando isso aqui, o que me interessa é o limite quando R vai para infinito, da integral de dz sobre 1 mais z à quarta nesse pedaço circular. E o ponto é nesse pedaço circular aqui, 1 sobre 1 mais z à quarta, isso é pequenininho. Isso aqui, na verdade, é menor ou igual que o limite, quando R vai para infinito, da integral do valor absoluto dessa integral complexa, que é módulo dz, que é 1, né, dividido por módulo de z à quarta menos 1. Eu simplesmente usei um pedaço da desigualdade triangular, né, em que o valor absoluto disso aqui é maior ou igual que módulo z à quarta menos 1. Tá? E se eu diminuo o denominador, eu aumento a fração. Então, é menor ou igual a isso. Tá? Isso aqui é o seguinte, o módulo z à quarta, nesse arco de círculo, o módulo z é R. Tá? Então, isso aqui é R à quarta menos 1, uma constante, na verdade. Tá? R à quarta menos 1. E a integral do módulo de dz no arco de círculo, tá certo? É metade do comprimento do círculo. O comprimento do círculo inteiro é 2πr, meio círculo é πr. Então, essa integral é menor ou igual a uma integral cujo limite é r, quando r vai para infinito, de πr sobre r à quarta menos 1, que é 0. Isso aqui é o πr dividido por um troço que se comporta como r à quarta. Esse limite é claramente 0. Então, esse pedaço aqui não interessa. Eu só preciso saber quem é a integral no CR. Bom, de novo, a integral no CR,
Tá? Essencialmente não depende de R. Por quê? Porque para qualquer que seja o CR, a integral vai sempre ser a soma dos resíduos, vai dar pela soma dos resíduos naqueles dois pontos que estão ali dentro. Veja, agora sim. Quem são os zeros de z a quarta mais 1? Eu vou escrever eles aqui. Né? Z menos 1, Z vezes 1, Z vezes menos Z2, são 4 pontos distintos. Z mais Z1 e Z mais Z2. Z1 é raiz de 2 sobre 2, 1 mais I. O Z2 é raiz de 2 sobre 2, menos 1 mais I. São esses dois pontos aqui e mais dois pontos embaixo. Tá? Basicamente, isso aqui chama raízes quartas da unidade complexa, tá? Raízes quartas de menos 1. Tá? Ela se dispõe num quadrado, né, com um ângulo de 45 graus. Isso aqui não é difícil. Não é difícil verificar que isso aqui é elevado à quarta da I, da 1, de fato, da menos 1. Tá? E aí você tem esses 4 pontos. Os pontos que caem dentro do CR são justamente esses dois, o Z1 e o Z2. Tá? Então, a integral em CR vai ser 2πi vezes o resíduo em Z1 de 1 mais Z a quarta, mais o resíduo em Z2, tá? De 1 mais Z a quarta. Tá? Esses polos, isso aqui são polos simples, e, portanto, eu posso usar a fórmula do limite para calcular esse resíduo. Tá? 2πi, limite quando você tende a Z1, Z menos Z1 sobre 1 mais Z a quarta, mais o limite de 2πi, quando Z tende a Z2, Z menos Z2 sobre 1 mais Z a quarta. Quando você faz a conta, o 1 mais Z a quarta tem 4 fatores, você cancela o fator que está dando sopa em cima e vê o que sobra. Tá? O que sobra é 1 sobre Z1 menos Z2, 2Z1, Z1 mais Z2, em relação ao primeiro limite, e Z2 menos Z1, Z2 mais Z1 mais Z2 e 2Z2 do segundo limite. Tá? Isso vezes 2π. Se você fizer essa conta, e aí é fácil ver que ela simplifica enormemente, por exemplo, porque Z1 mais Z2, tá? Cancela a parte real, é simplesmente raiz de 2i, tá? Está aparecendo aqui nesses dois termos. Tá? Z1 menos Z2 também aparece duas vezes, cancela a parte imaginária, de fato, fica só a parte real. Aí você ajusta as coisas e vê que, no fim das contas, o que sobra é esse número aqui, π sobre raiz de 2. Tá? Então, uma conta não muito difícil. Tá? Então, essa integral, 1 sobre 1 mais x a quarta de x, menos infinito a infinito, ela é exatamente igual a π sobre raiz de 2. Simpático, né? Não sei nenhuma maneira de fazer essa conta sem usar resíduos, tá? Então, pronto. Um outro exemplo, talvez um pouquinho mais, que usa a ferramenta de maneira um pouquinho mais sofisticada para calcular integral real usando resíduos, esse exemplo aí, esse quociente de funções trigonométricas. Tá? Então, estou dizendo para calcular a integral de 0 a 2π de cosseno θ sobre 5 mais 4 cosseno θ dθ. Então, o truque aqui, ou a maneira de tratar esse problema, tá, é pensar que uma integral de 0 a 2π, tá, é uma integral no círculo, pensar nisso aqui como uma integral no círculo unitário complexo. Então, o círculo unitário complexo né, parametriza com cosseno θ mais e seno θ. Para escrever isso aqui de maneira mais condensada, eu disse assim, o círculo unitário você parametriza como z elevado a i θ. Z igual a e elevado a i θ. Esse é o círculo unitário. Θ entre 0 e 2π. O dz, né, I é a i θ dθ direto. Tá? Então, dz é a derivada disso, complexa, pinga o i exponencial, continuo exponencial dθ. Tá? Aí você reconhece que se e elevado a i θ é z, isso aqui nada mais é do que i z dθ. Tá? Para z no círculo unitário. Né? Então, isso é isso que a gente está fazendo. Tá? Outra coisa que são úteis de ter na mão é o cosseno de θ é 1/2 de z mais z inverso no círculo,
e o seno de θ é 1 sobre 2i z menos z inverso. Tá? São formas de exprimir o seno e o cosseno. Então, se você quiser saber quem é essa integral, eu posso escrever isso aqui como... Veja, o dθ, né? O dθ, eu vou dizer que o dθ é 1 sobre dz sobre iz, dθ vai ser dz sobre iz, tá? 1 sobre i é menos i, isso daqui está do lado de fora. Tá? Então, o coeficiente do dθ foi para lá fora, menos i sobre 2. A integral no caminho, que esse é o círculo unitário. Cosseno, 1 meio de z mais z inverso. 5 mais 4 cosseno, z mais z inverso. Tá? Dθ, menos i sobre 2 dz. De fato, eu acho que eu botei o menos i sobre 2 duas vezes. Tá? Eu botei para fora e te deixei aqui dentro. Então, do jeito que eu escrevi, isso aqui não está mais aqui. Tá? Agora, dá um pouquinho de trabalho, você reescreve isso aqui. Claro que z mais z inverso tem z e fica z2 mais 1 por cima, então está aqui z ao quadrado mais 1 sobre z. E aqui dá um pouquinho mais de trabalho, z mais z inverso sobre 2, quer dizer, abrir isso aqui e estimar, mas eu acabo com essa expressão aqui. Tá? Que essa integral termina sendo essa integral aqui. Tá? Depois que eu arrumo, ajeito todas as constantes. Bom. Então, a função que eu quero integrar no círculo, essa função aqui, z ao quadrado mais 1 sobre z vezes 2z2 mais 5z mais 2. A raiz do denominador, bom, 0 é uma raiz. E a raiz desse polinômio de segundo grau são menos 1 meio e menos 2. Tá? Então, dentro do círculo unitário, o menos 2 não está lá, mas o menos meio está. Então, a integral no círculo unitário dessa função é 2πi, resíduo em 0 de f, mais o resíduo em menos meio de f. Tá? Bom, quem é isso? 2πi, limite quando z tende a 0, multiplica a função por z, tá certo? E calcula o limite. E a função limite quando z tende a menos meio, multiplica por z mais meio a função e calcula o limite. Você faz a conta, tá certo? O limite quando z vai para 0. Né? Cancela o z, sobra 1 em cima. E 2... eu quero dizer sobra 1 em cima não, desculpa, 1 em cima e 2 embaixo. Então, é esse 1 meio. Tá? E quando você faz z igual a menos meio, cancela o z menos meio aqui, tá? E vê o que sobra, eu não vou fazer a conta, mas acaba dando 1 meio menos 5 sextos. Esse pedaço aqui está 5 sextos. Tá? Então, eu fico com 2πi, 1 meio menos 5 sextos, que é 2πi sobre 3. Isso é a integral do f de z. Tá? Uma integral que eu queria tinha um fator... a integral que eu queria tinha um fator menos i sobre 2 na frente. Tá? Então, quando você multiplica esse número pelo fator, o que sobra é o menos π sobre 3. Essa é a resposta para essa integral. E, de novo, essa integral é completamente incalculável para efeitos de uma conta com cálculo 1. Tá? Mas ela é perfeitamente factível, como você está vendo. Não só ela é perfeitamente factível, como integrais desse tipo dão origem a coisas que você consegue calcular com algum trabalho usando resíduos. Tá? Bom, voltando, assim, para deixar um exercício para resolver ainda nesse espírito, tá? Eu deixo esse aqui
para calcular a integral de menos infinito a infinito, de x seno de x dx sobre x2 mais 1, x2 mais 4. Então, de novo, isso aqui é uma integral que você vai... é uma integral própria. Você vai reduzir a calcular uma integral num círculo muito grande, ver que a parte do círculo vai para zero, a que você quer sobra lá. Então, agora eu fico com uma integral no semicírculo, acho quais são as singularidades para a função em questão dentro do semicírculo, calculo os polos. Tá? Essa aqui é um exemplo, enfim, é um exercício para fazer outra hora. Tá bom? Agora, voltando ao mundo real, tá? Saindo então no variável complexa de volta para o mundo real, tá? O próximo tópico chama Teorema de Green. Então, deixa eu só enunciar, eu vou enunciar o Teorema de Green, depois a gente discute ele um pouco. Tá? Seja C uma curva fechada simples do plano, suave por pedaços, tá? E dê a região limitada com fronteira C. Então, a região dentro da curva C é essa região D. Tá? Sejam P e Q funções com derivadas parciais contínuas. Uma região aberta que contém o D. Tá? Então, a integral na fronteira, né, essa integral de linha, P dx mais Q dy, é igual à integral dessa função dp dq dx menos dp dy dentro da região. Então, eu fiz duas coisas, dois tipos de integral nesse curso até agora. Integrais múltiplas, que é integrais em regiões, e integrais de linha. Tá? Isso aqui é um teorema que identifica uma certa integral de linha com uma certa integral múltipla. Primeiro. Então, eu estou juntando, nesse momento, estou juntando duas linhas de trabalho que a gente desenvolveu nesse curso. Primeira observação. Segunda observação, isso aqui é uma espécie de integração por partes. Tá? Isso aí é outra observação. Lembra, integração por partes, né, ou se quiser, teorema fundamental do cálculo. Né? Eu digo que a integral de uma derivada é avaliar a função, a diferença da função avaliada nos extremos. Em uma dimensão, né, uma integral de área é uma integral num segmento, e a integral na fronteira é simplesmente a diferença do valor da função no ponto final inicial. Tá? Aqui eu estou fazendo uma integral numa região, estou dizendo que, de alguma maneira, essa integral, né, da derivada na região é a integral da função na fronteira. Tá? Claro que isso aqui pode rolar de mil maneiras diferentes, e uma das maneiras que rola está aqui, é o Teorema de Green, essa fórmula, que é a integral de linha P dx mais Q dy, é a integral de área dq dx menos dp dy dela. Tá? Como é que você verifica isso? Tá. Eu quero dp dy dA. Aqui, a coisa mais simples de imaginar é, né, o P dx, essa integral de P dx é o que vira esse dp dy. A integral de Q dy é o que vira esse dq dx. Tá? Na verdade, são duas coisas diferentes, tá, que ocorrem aqui. Tudo bem, né? Então, eu precisaria verificar que a integral de dp dy dA é a integral em C de P dx, e o dq dx dA é a integral de Q dy em C. Tá? Então, eu vou começar verificando que a integral de dp dy dA é a integral em P dx. Como é que você faz isso? Supõe que a tua região seja uma região do tipo 1. Então, um intervalo em AB, tá certo? Com a função entre o gráfico de duas funções G1 de x e G2 de x. Então, a integral no domínio de dp dy é a integral de A até B, a integral de G de x1 até G de x2, então exprimindo essa integral dupla como integral iterada, integral em G de x1 até G de x2, de dp dy xy, dy dx. Então, tá lá. Tá? Então, agora, essa integral aqui usa o teorema fundamental do cálculo 1. Eu estou calculando uma integral de uma derivada com respeito a y, e estou integrando com respeito a y. Então, isso aqui te dá o valor
da função P nos extremos, tá? Que é P de G de x2, P de x, G de x2, P de x, G de 2 de x, menos P de x, G1 de x, integral de A até B. Tá? E aí, nesse ponto, você diz, olha, mas eu posso reconhecer isso aqui como uma integral em C de P dx. Por quê? Porque, primeiro, se eu olho para C inteiro, para essa curva fechada inteira, os pedaços verticais, se eu estou integrando com respeito a dx, o pedaço vertical é zero. Por quê? Porque dx, lembra, a tua curva parametriza x de t, y de t, o dx é x' de t dt. Tá? Só que uma curva, esse segmento vertical parametrizado, tá? O x é fixo, então é uma constante y de t. Quando eu derivo, né, para achar o x', isso é zero. Então, os termos, o pedaço vertical, quando eu estou integrando com respeito a dx, é zero. Então, só os pedaços horizontais. A parametrização natural aqui é xg1 de x e xg2 de x. Então, o dx, quando eu faço parametrização xg1 de x, tá? X de t, x é xg1 de x. O dx é só 1. Tá? Em ambos os casos. Então, esse pedaço aqui, g1 de x, essa curva sendo percorrida por um lado, e o g2 de x é percorrida para o outro. Tá? Então, essa diferença aqui nada mais do que a integral de linha de P dx. Tá? Se você divide o domínio original em vários domínios do tipo 1, que, né, é uma sistemática que é extremamente razoável, vou pegar um domínio qualquer, tá? Então, você vê que onde tem curvas que coincidem, você define isso com as orientações indo certamente. Quando tem uma fronteira comum entre duas regiões, na hora que se decompôs, essa fronteira comum conta positivo para um lado, negativo para o outro, elas cancelam, só sobra a fronteira exterior. Então, você pega, sabendo que isso aqui é verdade para domínio tipo 1, você consegue demonstrar que isso é verdade para qualquer domínio que você possa decompor em domínio tipo 1, que é essencialmente qualquer coisa. E aí, similarmente, o mesmo argumento para o dq dx, dA, tá? Só que ao invés de decompor em domínio tipo 1, você decompõe em domínio tipo 2 e faz o mesmo argumento. Tá? Então, isso é a maneira como isso aqui funciona. Tá? Então, só para fazer um exemplo, tá? Calcula a integral na curva C dessa integral de linha x à quarta dx mais xy dy, onde C é o triângulo com vértice 0, 0, 1, 0, 0, 1 orientado positivamente. Então, está aqui. Né? Esse é o triângulo. Tá? Faz dos dois jeitos. Tá? Calculando diretamente, você vai ter que a integral é uma soma de integrais em C1, C2 e C3. Em C1, você tem os dois termos, tá? Você tem 1 menos t, o x à quarta, 1 menos t à quarta, vezes o dx é menos 1 dt, tá? Mais xy, 1 menos tt, vezes o dy é 1 dt, então é isso. Então, esses dois aqui é a integral do C1. Depois a integral no C2, o C2 é um segmento vertical, tá? Segmento vertical, o pedaço em dx é 0 e o pedaço em dy vai ser 0 também, porque nesse segmento vertical x é igual a 0. Então, esse pedaço aqui é 0 dt e esse pedaço horizontal aqui, tá? O pedaço em dy agora é 0, o pedaço em dx não é x à quarta t elevado à quarta dt, que dá até a quinta sobre 5. Tá? Então, calculando essas integrais, você ganha menos t à quinta sobre 5 mais t ao quadrado, tá? Que é o que vem desse pedaço. Desse pedaço com o 1, depois esse menos t ao cubo sobre 3 vem desse t ao quadrado aqui, depois esse t à quarta ele dá t à quinta sobre 5. Avaliando isso aqui de 0 a 1, tá? Você ganha 1 meio menos 1 terço, mais 1 quinto menos 1 quinto. Tá? Então, o resultado é simplesmente 1 meio menos 1 terço, que é 1 sexto. Dá um pouquinho de trabalho, mas essa é a conta para fazer a integral via integral de linha.
Se você usar green, isso fica bem mais fácil. Tá? Por green, essa integral é igual à integral dp dy menos dq dx. Tá? dq dy é zero, dp dx é y. Então, desculpa, dq dx é y. Então, y menos zero, dA. O domínio é a integral de 0 a 1 em dx, vezes a integral de 0 a 1 menos x, que é essa reta aqui, dy. Tá? Então, 0 a 1 menos x de y dy vezes dx. Isso aqui é a integral de 0 a 1 de y quadrado sobre 2, 0 a 1 sobre x, que é 1 meio da integral de 0 a 1 de 1 menos x quadrado dx, que é menos 1 sexto da integral de 1 menos x, 1 menos x ao cubo de 0 a 1. Em 1 isso é 0, em 0 isso é 1, só que com sinal de menos fica mais 1 sexto. Tá? Então você pode calcular isso de duas maneiras diferentes e, né, obter o mesmo resultado. Para concluir essa aula, tá? Primeiro um exercício, olha para D, a integral em x, y, x quadrado mais y quadrado, D região, o interior do círculo de raio 3, tá? Com a fronteira orientada positivamente, calcula a integral dessa integral de linha. Tá? Essa integral de linha, você calcular diretamente, você não vai calcular. Então, essa integral de linha você vai calcular, você simplesmente consegue calcular se você usar, essa aqui só tem a única chance que tem de calcular a integral, que é essa integral, é usando o teorema de Green. Tá? Uma outra família de aplicações interessantes do teorema de Green é que você pode exprimir a área de um domínio de maneira diferente, como uma integral de linha. Isso é meio esquisito, né? Exprimir a área como integral de linha. Mas isso é fácil, né? A área é a integral do domínio de 1dA. Se eu acho P e Q de modo que dq dx menos dp dy seja 1, então tá aí, né? Isso aqui vira uma integral de linha na fronteira, ao invés da integral da função dentro. Então, por exemplo, P igual a 0, Q igual a x, te dá dq dx menos dp dy é 1. Tá? P igual a menos y e Q igual a 0 também te dá dq dx menos dp dy igual a 1. P igual a menos meio de y, Q igual a meio de x, também dá dp dx mais menos dq dy igual a 1. Ou seja, a área de uma região D é igual à integral de linha na fronteira de x dy, que é igual à integral de linha na fronteira de menos dy dx, que é igual à integral de linha na fronteira de 1 meio de x dy menos y dx. Tá? Isso, essa fórmula em vermelho, tá? É uma consequência do teorema de Green. Tá? E aí fica como exercício, usando o teorema de Green, uma dessas fórmulas, calcula a área da região x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 menor ou igual a 1. Isso é uma elipse. Tá? Quem que é a área dela? Tem alguma maneira simples de calcular a área usando uma dessas integrais de linha. Bom, é isso, né? Perguntas, Davi? Eu